Bom dia, sou o Dr. Renan Francisco Oliva, médico neurologista, perito judicial, assistente técnico. Hoje fazendo um vídeo um pouco diferente, com algumas impressões pessoais minhas. Enquanto neurologista é muito comum verificarmos muitas vezes casos difíceis, né? Então a neurologia ela é reconhecida como uma especialidade que tem casos difíceis, às vezes de serem descobertos. Então, muito da neurologia é investigação, né? Que significa através do exame do paciente ou mesmo do periciado, no contexto de perícia, os exames complementares que ele vai apresentar, então seja um eletroencefalo, uma ressonância, a partir de todo o conjunto de alterações se chegar numa possível investigação. Muitas vezes, infelizmente, não conseguimos, porque o conhecimento humano ainda não nos permitiu, ou seja descobrir, ou seja promover tratamento adequado para muitas condições. Porém, é muito emocionante quando tudo casa de uma maneira perfeita, que falamos. Então, a partir do momento que se chega a um caso difícil e todos os achados da história, com a entrevista do paciente, de exames adicionais e conseguimos chegar no diagnóstico e não só descobrir uma doença que é possível tratar, havendo melhora do paciente, quanto pensarmos que se não tivéssemos, o paciente não tivesse passado pelo profissional, muitas vezes poderia ter acontecido sequelas graves ou mesmo a morte. Muito gratificante quando isso acontece. Então, essa semana eu atendi um caso difícil que eu venho acompanhando há algum tempo, paciente que sem uma causa aparente ele começou a ter dificuldade de enxergar, de coordenar o movimento dos olhos, de caminhar, começou a ficar esquecido, sendo que era um paciente que era ativo, ele tinha operado, feito cirurgia de epilepsia, porém tinha uma vida normal, tocava na igreja, não tinha nada que chamasse atenção e em menos de um mês ele começou a perder peso, com dificuldade de caminhar. E aí um caso difícil, porque aparentemente não se tinha uma causa. E aí investigando, examinando o paciente, sendo feita toda uma investigação, inclusive com auxílio ah, de colegas médicos, se chegou numa impressão de uma doença não tão comum, né? Costumamos ver mais nos livros e durante a faculdade, que é uma doença de Wernicke, que é uma falta que as vitaminas do complexo B elas causam no funcionamento cerebral. Então, foi possível esse diagnóstico e aí a partir do momento que houve essa suspeita forte, eu já me sentia inclinada, autorizada a iniciar o tratamento buscando uma melhora do paciente. E aí, se tratando, hoje eu vi, essa semana eu vi o paciente melhor, então ele já está conseguindo se alimentar melhor, caminhar melhor, a memória melhorou, né? Então, claro, os resultados são imprevisíveis, né? Ainda mais nas ciências neurológicas. Porém, o fato de ter descoberto uma doença grave, potencialmente tratável, e se observando uma melhora do paciente, sendo que em muitos casos, depois que eu estudei mais a fundo, muitos casos eles permanecem com sequelas ou mesmo a morte, realmente é algo muito emocionante, enquanto acredito que não só para mim, mas para todos os profissionais médicos, em especial os neurologistas.